Olá, minha gente. Estamos aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos das lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos comentando a lição número 8 e, com isso, já estudamos 62% das nossas lições deste primeiro trimestre. E o nosso manual de estudos tem por temática a vida de Esther. Nestas lições estudaremos sobre a soberania e o poder de Deus para preservar e dar libertação para o seu povo. E a lição número 8 tem por título A ousadia do cristão diante dos infortúnios. E o nosso texto base está no livro de Esther, capítulo 5, versículo 3, que é o texto do nosso texto áureo. O rei lhe disse: Que tens, rainha Esther, e que queres? Mesmo a metade do meu reino eu te daria. O rei Assuero pareceu encantar-se com a beleza da rainha Esther, que pareceu exagerar-se ao oferecê-la o que desejasse, mesmo a metade do seu reino. Somente o Deus de Israel poderia conferir tanta graça a Esther. Era costume dos reis da Pérsia oferecerem cidades às suas esposas, tornando-as muito ricas. Assuero, mais conhecido como Imperador Xerxes, exercia domínio sobre 127 províncias. A declaração do rei pode ter soado como uma hipérbole. Ele afirmara: Você pode ter quase qualquer coisa que quiser, e eu farei. E como objetivos desta nossa lição, o comentarista traçou os seguintes: mostrar que o cristão deve agir de modo ousado, explicar que para Deus não existe algo impossível, e destacar as vantagens da elaboração de um planejamento. E na verdade aplicada, o comentarista escreveu que a característica do cristão corajoso e que tem valentia fundamenta-se no poder do Espírito Santo, pois tem a fé firmada em Deus e na sua palavra. E como textos de referência, o comentarista evidenciou o capítulo 5 do livro de Esther, versículos 1 a 5. Diz o versículo 1: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e se apresentou na câmara interior do palácio, diante do aposento real. O rei estava sentado sobre o seu trono real, diante da porta de entrada do palácio. Mardoqueu convenceu a rainha Esther a intervir diante do rei Assuero em defesa do povo judeu que estava ameaçado de morte. A rainha Esther encontrava-se em uma situação também perigosa, pois não tinha autonomia para aproximar-se do rei sem ser convidada. Correria risco de ser morta em função de um decreto de lei que vigia a respeito do assunto. Esther teria que ultrapassar toda uma burocracia do governo imperial. Ela se vestiu com seus trajes de rainha, exibindo ainda mais os seus encantos.
e estava ali, definitivamente, cara a cara com o rei. A providência divina cuidaria de cada detalhe, pois Deus estava na direção daquele negócio. Uma bela mulher diante do rei, toda enfeitada em suas vestes de realeza, e o rei, seu marido, seria conquistado uma vez mais pelos seus encantos. Segundo declarou Aristóteles, a beleza é um dom de Deus. E os versículos 2 e 3 assim dizem: logo que o rei viu a rainha Ester no átrio, esta conquistou suas boas graças, de sorte que ele estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. E Ester se aproximou para tocá-lo. O rei lhe disse: que tens, rainha Ester, e que queres? Mesmo a metade do meu reino eu te daria. O rei passou no pátio do palácio e viu a rainha Ester parada, aguardando uma oportunidade de se dirigir a ele. O rei ficou encantado pela sua beleza e estendeu-lhe o seu cetro, pois ela havia conquistado, mais uma vez, suas boas graças. Convidou-a para entrar em sua câmara, ao estender-lhe o seu cetro de ouro. Esse gesto do rei significava o seguinte: você foi aceita. Em que posso ajudá-la? Ester tocou a ponta do cetro do rei, como se estivesse dizendo: sou-lhe imensamente grata por ter me recebido em sua câmara. Ester prostrou-se diante dele e lhe apresentou a sua proposta. Diz o versículo 4: se parecer bem ao rei, respondeu ela, venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparo. O banquete preparado para o rei pela rainha Ester seria decisivo para pôr em prática a sua proposta. Era uma proposta em que ela requereu que o malvado primeiro-ministro Amã estivesse também presente naquele evento. Mardoqueu, certamente, também estaria presente, bem como todos os servidores do rei. Ester já tinha em mente uma estratégia para condenar Amã numa terrível armadilha. Ester manteve o suspenso até a hora do banquete, mas ali estaria a solução de vida ou morte ao povo judeu. E o versículo 5 diz: o rei disse então: apresentai-vos em fazer vir Amã para atender o desejo de Ester. O rei foi, pois, com Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Amã havia entendido que o convite da rainha para participar do banquete com o rei seria motivo de honraria para ele. Supunha que honra especial estaria sendo dispensada à sua pessoa. Todavia, à vista de Mardoqueu, que, diante da porta do rei, não se levantou nem se movia à sua passagem, encheu-se de furor contra o judeu, conforme registra o versículo 9. A atitude de Mardoqueu de não lhe dar a devida atenção e permanecer sentado onde estava encheu-lhe de ira, azedando toda a honraria que imaginara que iria receber.
Amã desejou livrar-se daquele rato de esgoto chamado Mardoqueu, pois somente longe dele poderia desfrutar da graça que o nobilitaria diante de todos. Começaram a servir o banquete, e no meio da felicidade do rei Assuero, Esther apresentou-lhe o ousado plano contra o maquiavélico Amã. E na introdução, o comentarista registrou que nesta 8ª lição, através do exemplo da rainha Esther, aprenderemos sobre a ousadia que deve marcar o caráter do cristão diante dos infortúnios, bem como a necessidade de tomar decisões baseadas na confiança ao Senhor Deus, permanecendo sob a direção do Espírito Santo. Somente assim seria possível superar todas as situações aflitivas que atingem a alma do ser. Esther ensina-nos que, em todas as nossas ações, é de suma importância a mantença da fidelidade a Deus. Deus tem compromisso com os que lhe são fiéis. E no item número 1, o comentarista deu por título Devemos ser ousados. O verdadeiro cristão nunca anda cabisbaixo, com falta de entusiasmo. A Bíblia diz: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Escreveu Paulo a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Conforme estudamos no versículo 2 do nosso texto de referência, a rainha Esther mantinha uma vida em harmonia com Deus e ela tinha convicção de que Deus atenderia suas orações. Depois dos 3 dias de oração e jejum, ela foi ousada. Adentrou-se à presença do rei, mesmo sem ser convocada para isso. O apóstolo Paulo encorajou-nos dizendo: vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. E no subitem 1.1, estudaremos sobre a ousadia de Esther. Ser ousado é portar-se de maneira corajosa diante dos grandes desafios da vida. A Bíblia Sagrada traz o registro de vários homens de Deus que venceram os perigos porque foram ousados. O jovem Davi lutou contra o gigante Golias, o inimigo temível pelo povo judeu. O profeta Elias desafiou os 450 profetas de Baal e os enfrentou através da ousadia e da fé firme em Deus. Josué rodeou as muralhas impenetráveis da cidade de Jericó durante 7 dias, até que aquela fortaleza veio ao chão. Pedro, o discípulo de Jesus, recebeu dele a ordem de andar sobre as águas do mar. Segundo o registro do livro de Esther, capítulo 4, versos 14 a 16, a rainha recebeu um relatório de Mardoqueu enfatizando sua posição privilegiada no palácio real. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis.
E quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegaste à realeza? Esther mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susa. Jejuai por mim sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, morrerei. Esther moveu-se por uma extraordinária ousadia, depois de buscar a Deus durante 3 dias e 3 noites. O apóstolo de Jesus Cristo, entre muitos eles, igualmente, buscaram refúgio em Deus e foram cheios de ousadia para darem continuidade à pregação da palavra de Deus, mesmo diante de fortes ameaças sofridas. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículos 29 a 31. A segurança trazida por Deus torna-nos ousados diante das severas adversidades da vida. E o título do subitem 1.2: não seja covarde. Deus não conta com pessoas que demonstrem covardia diante de alguém ou de uma situação específica com a qual foram confrontadas. Ele precisa de homens e mulheres ousados para trabalharem em sua seara. Ele conta com pessoas bem dispostas, que sejam corajosas, como foi o apóstolo Paulo. Anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. A covardia é ausência de bravura, estado de quem demonstra fraqueza, falta de coragem. É reflexo de alguém que não possui coragem para lutar. A rainha Esther ensina-nos esta lição. Não devemos nos acovardar diante dos problemas que nos assaltam no dia a dia. A Bíblia refuta todo tipo de covardia com rigor. Entre os componentes do exército judeu, o soldado que se revelasse covarde não poderia partir para a guerra, mas deveria retornar para casa. O covarde não agrega nenhum valor para a tropa, além de corromper os demais com sua fraqueza. Os oficiais dirão ainda ao povo: há alguém medroso e de coração tímido? Que esse volte para sua casa. Não suceda que o coração dos seus irmãos desfaleça como o seu. Livro de Deuteronômio, capítulo 20, verso 8. E no item 1.3, o tema é: seja corajoso.
Coragem é a ausência de medo diante de riscos ou de perigo. É bravura. É valentia. É o contrário de covardia. A coragem acompanha o caráter daqueles que depositam confiança no Senhor. A Epístola aos Hebreus fala do real motivo pelo qual o cristão pode ter acesso ao Santo dos Santos e vivenciar as promessas de Deus. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Nossa ousadia não significa que somos autossuficientes ou pessoas dignas, mas, muito pelo contrário, a ousadia é reflexo do que Cristo fez por nós. Ao longo dos séculos, os cristãos ousados tomaram firmes posições e se mantiveram como aguerridos adoradores do Senhor. Foram os que venceram os mais temíveis adversários. E no item 2, o título é Para Deus nada é impossível. A rainha Esther envolveu o povo judeu para que também lutassem por aquela causa. Convocou a todos para que se unissem em torno dela através da oração e do jejum. Muitos, talvez, tivessem enxergado a sua atitude como um ato de loucura. Porém, na visão dela, era questão de sobrevivência. Não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio. Capítulo 4 do livro de Esther, versículo 13. Através da fé tudo é possível e não há limites para quem deposita sua confiança em Deus. Não se regozijem de mim, meus pérfidos inimigos. Nem tramem com os seus olhos os que me odeiam sem motivos. Salmo número 34, verso 19. Esther tinha pleno conhecimento de que iriam desconsiderar aquela lei injusta que impunha condições perversas previamente estabelecidas. Tal lei poderia levar todo o povo judeu a sofrer a mais rígida consequência, a pena de morte. Somos seres limitados, mas isso não serve de motivos para nos impedir de prosseguirmos em nossa caminhada. Respondeu Jesus: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 27. O apóstolo Paulo afirmou: tudo posso naquele que me conforta. Carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. E o tópico 2.1 tem por título Simples em suas atitudes. A beleza de uma pessoa cristã não é medida pela aparência exterior, e sim pelo caráter. O rei Assuero encantou-se tanto com a beleza da rainha Esther, a ponto de lhe oferecer até a metade do seu reino, conforme já estudamos no versículo 3 do nosso texto de referência. Aos olhos de Deus, o que importa é a beleza interior, pois é a mais admirável que a beleza exterior.
Para o Senhor Deus, o que tem importância e valor é ter um espírito manso e tranquilo. Esther não se preocupava com sua elevada posição no reino da Pérsia e nem com as riquezas inerentes ao cargo que ocupava. Seu alvo era ser agradável a Deus. Esther foi uma mulher cheia de virtudes, e entre tantas, ela não se acovardou diante do desafio que poderia ter lhe custado a vida. Ela confiou no Senhor Deus como o único capaz de suprir todas as suas necessidades. Em recompensa, o meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória, em Jesus Cristo. Escreveu Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E no subitem 2.2, o título é Dê um passo a mais. Esther ousou além dos seus limites, mas ela sabia que era necessário agir com determinação para preservar não somente a própria vida, mas a vida do povo judeu que habitava o Império Persa. Aproximar-se do rei sem ser convidada era o mesmo que transgredir uma norma governamental. Contudo, mesmo enfrentando o risco de morte, ela ousou e encontrou graça perante o rei, conforme já vimos no versículo 2 do nosso texto de referência. Tudo em nossa vida depende de atitudes e tomadas de decisões. Às vezes, também precisamos ousar, como Esther. Ela não teve medo de ser ousada para conseguir livrar o seu povo do risco de morte. Sabia que o Senhor é quem nos abençoa e dirige os nossos passos. E no subitem 2.3, a segurança na confiança em Deus. Esther só pôde gozar da segurança divina porque confiou inteiramente no Senhor. Dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. Salmo 91, verso 2. A rainha Esther não confiou em seu poder de influência diante do rei, mas levou a Deus o problema que afligia a si e ao seu povo. O mesmo pode ocorrer conosco, se lançarmos em Deus todos os nossos cuidados e ansiedades. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Esther ensina-nos como confiar inteiramente em Deus. Ela se escondeu no esconderijo do Altíssimo e pôde descansar na sombra do Onipotente. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, conforme escreveu o salmista, no Salmo 91, verso 1. E no item 3, o título é As vantagens de se fazer um planejamento. A vida cristã é uma guerra de fé que demanda estratégias e planejamentos para colocarmos nossas ações em prática.
Esther teve 3 dias para se planejar e só chegar à presença do rei no momento oportuno. Esse tempo foi necessário para ela atingir o alvo estabelecido. O sucesso de Esther passou pelo período de preparação, oração e jejum, para atingir o seu objetivo, para que ela pudesse agir de modo certo na hora certa. As pessoas vitoriosas instituem alvos, priorizam e planejam bem, como no caso de Esther. E no subitem 3.1, o título é Planejar é preciso? Elaborar planos é algo de suma importância na vida do cristão, pois ele deve levar em conta a soberana vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2. O próprio Deus planejou tudo o que fez. Recordai-vos do que se passou outrora. Só eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus e ninguém me é semelhante. Desde o princípio eu predisse o futuro. Anuncio antecipadamente o que ainda não se cumpriu. Meu plano se realizará. Executarei todas as minhas vontades. Chamo do Oriente uma ave de rapina, de uma terra longínqua, o homem de meus desígnios. O que disse, executarei. O que concebi, realizarei. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 a 11. Foi Deus quem determinou ao homem a incumbência de dominar a sua criação. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 28. O homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Como criatura que foi planejada pelo Criador, também deve planejar tudo o que realiza. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com quem acabá-la? Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. E o título do subitem 3.2, o planejamento produz sucesso. Os fatos narrados no livro de Esther ocorreram no período em que o povo de Israel vivia no exílio. O local da ocorrência histórica é Suzã, a cidade onde o rei Xerxes da Pérsia habitava.
Naqueles dias em que ele ocupava o trono real, que está na fortaleza de Susa, sua capital. Livro de Esther, capítulo 1, verso 2. A primeira ação planejada por Esther e Mardoqueu foi guardar em segredo entre eles e não divulgarem a ninguém, nem ao rei, a sua ascendência judia. O segundo plano foi aguardar o momento certo de falar toda a verdade ao rei. Ela e os seus patrícios fizeram 3 dias de oração e jejum, e mesmo assim, após decorrido os dias de consagração, não falou imediatamente ao rei, mas pediu a ele o oferecimento de um suntuoso banquete para os seus convidados, incluindo o próprio Amã. Esther elaborou planos estratégicos confiando em Deus, confiando de que Deus livraria ela e o seu povo da ameaça de morte. E no subitem 3.3, o título é Espere o momento certo. O livro de Esther traz uma história cativante a respeito de uma mulher ousada por causa da fé em Deus. Aprendemos nesta lição que também nós devemos tomar atitudes no momento adequado. Salomão escreveu que há um momento apropriado para tudo debaixo do sol. Momento de lutar e momento de comemorar. Se não planejarmos nossas ações e realizarmos as coisas de qualquer maneira e na ocasião errada, com certeza haverá probabilidade de nada dar certo e sermos atingidos pelas flechas do inimigo. Devemos buscar o momento certo em Deus, como fizeram Esther e Mardoqueu. Pois é Ele quem sabe de todas as coisas. Conhece o passado e o futuro e sabe o tempo certo para realizarmos e como fazer. E finalizamos assim esta 8ª lição. E como reflexão poderemos concluir o seguinte: mais uma lição edificante. E nesta 8ª lição estudamos sobre a ousadia do cristão diante dos infortúnios da vida. Aprendemos que na hora em que foi preciso, a rainha Esther soube agir com ousadia, mesmo sabendo que poderia correr risco de morte, no intuito de salvar a sua própria vida e a vida do seu povo. Aprendemos com a vida da rainha Esther sobre a importância de cumprirmos o nosso papel a que fomos chamados neste mundo. Precisamos aprender a crer em Deus, conforme creram Esther e Mardoqueu. Pois foi Ele quem nos chamou e por isso tem poder para nos capacitar em tudo. Que Deus em Cristo Jesus continue derramando sobre nós a sua graça e sabedoria, para que possamos, com ousadia, transpor
os obstáculos da vida. Até a próxima semana com a nossa 9ª lição. Se Deus disser que sim.